Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza, e hoje nós estamos juntos mais uma vez para que a gente possa fazer o nosso Evangelho no Lar. Aquele dia da semana que nós nos reunimos, né? Você, a sua família, ou você sozinho aí, para que a gente possa ter alguns minutos, né, de dedicação à compreensão dos ensinamentos de Jesus, no intuito de nós compreendermos melhor a jornada da nossa vida, de procurarmos nos transformar em pessoas melhores. Tá certo? Nós encerramos a semana passada o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos então reunir a família, né? Ou você que faz sozinho aí, já vai ali para o seu cantinho, para que você possa ficar na sintonia com seus mentores espirituais, né? Com a sintonia consigo mesmo. Coloca a garrafinha de água já do seu lado aí para que ela possa ser fluidificada. Vamos fazer a nossa prece? Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na compreensão dos Teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada, e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje, o nosso evangelho ele não é muito longo, o capítulo 6 ele não é muito longo, é um capítulo curto, diferente do capítulo 5, que é o capítulo mais longo do evangelho, o capítulo 6 já é um pouco menor. Nós vamos falar nesse capítulo 6 sobre o jugo leve. Você que tem aí o seu evangelho, pega o seu evangelho, né, de papel ou aquele que foi baixado da internet para o PDF, para que você possa estar acompanhando, né, o texto. A gente vai falar sobre o jugo leve, depois na próxima semana sobre o Consolador Prometido, e depois nós temos a instrução dos Espíritos sobre a vinda do Espírito de verdade. Hoje nós vamos falar sobre o jugo leve. Por que Jesus dizia, né, que o jugo dele era leve? O que é jugo? O que nós entendemos por isso? Então nós vamos ler um pedacinho do capítulo 6 sobre o jugo leve e depois a gente vai naquele esquema dos slides para que a gente possa refletir um pouquinho. Certo? Então vamos ler aqui o que diz o Evangelho. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, aqui a observação de Allan Kardec diz o seguinte: misérias, decepções, dores físicas e perdas de entes queridos, enfim, todos os sofrimentos encontram consolação na fé no porvir, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar. Ao contrário, a quem nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições oprimem com todo o seu peso e nenhuma esperança ameniza-lhe a amargura. Isso é que levou Jesus a proclamar: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e vos aliviarei. Contudo, Jesus estabelece uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos, e essa condição reside na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei.
mais leve é este jugo e suave é esta lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. Lembra da lei? Aquela lei que a gente fala desde o primeiro capítulo e que iremos falar sempre? Qual foi a lei que ele veio ensinar? Relembrando, batendo sempre na mesma tecla, que é a lei universal: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Essa é a lei. Então o jugo de Jesus se torna leve para que nós saiamos dos nossos sofrimentos, porque os nossos sofrimentos são pesados, né? Todos nós nesse planeta de expiações e provas temos sofrimentos acerbos em determinadas épocas da nossa vida, e sempre teremos. Os nossos sofrimentos são pesados, mas nós podemos amenizar os nossos sofrimentos seguindo o quê? A lei que Jesus veio ensinar, a lei do Criador. O jugo leve é seguir a lei. É muito mais fácil seguir a lei para sermos felizes do que a contrariarmos e ficarmos trazendo para nós sofrimentos acerbos. Sofrimentos que são colocados dentro da lei de ação e reação, de causa e efeito, porque nós não podemos transgredir a lei da fraternidade. Quando nós transgredimos, colocando acima da lei a nossa vontade, os nossos interesses, o nosso egoísmo, né, a nossa conveniência, nós transgredimos. E aí o nosso fardo se torna extremamente pesado. É só olhar o nosso planeta, né, a divergência que tem de situações. Quantos fardos pesadíssimos nossos irmãos carregam, alguns desde nascença. E a doutrina espírita nos explica, não é? É só vocês pegarem, né, as palestras anteriores do Evangelho, que nós já estamos no capítulo 6, nós temos aqui na nossa playlist desde o capítulo 1, para que a gente possa ir entendendo, porque Kardec ele colocou numa ordem tão certinha, tão fantástica os ensinamentos do Cristo, que fica fácil de ir assim os nossos raciocínios, né, ficarem mais lógicos, porque ele foi colocando os ensinamentos do Cristo de uma forma que a nossa mente fosse compreendendo aos poucos, né? Porque quando ele falou aqui o capítulo 1, não vim destruir a lei, ele fala sobre a vinda de Jesus, né? De quando Jesus veio e comentou sobre Moisés, ele fala sobre o Cristo, sobre a doutrina espírita, que Jesus não veio destruir aquilo que foi colocado na humanidade como o primeiro recado da humanidade através de Moisés, né? Ele veio reunir, ele veio praticar, e que depois ele disse que viria o Consolador prometido, que seria a doutrina espírita, que ia ampliar a nossa visão. Então isso está no capítulo 1, para que a gente possa ir adquirindo assim os primeiros passos de compreensão da doutrina espírita. Depois Jesus veio falar que o reino dele não era desse mundo, sobre a realeza dele, sobre a vida futura que trata esse capítulo, né? Que a felicidade ainda não é para esse planeta de expiações e provas, que serão para outros planetas, e principalmente é para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Depois ele reuniu no capítulo 3 o ensinamento de Jesus de há muitas moradas na casa de meu Pai, onde fala sobre os diferentes estados da alma, sobre os diferentes mundos, sobre a destinação da Terra, de como que nós evoluímos. Então vai colocando assim aos poucos o nosso entendimento. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde ele fala da necessidade da reencarnação, onde ele fala da explicação entre ressurreição e reencarnação, onde ele fala daquela necessidade que nós temos do esquecimento do passado, porque que nós não lembramos de vidas anteriores. Depois, no capítulo 5, ele veio falar sobre bem-aventurados os aflitos, da justiça das aflições, das causas das aflições, que podem ser atuais, que nós mesmos, né, trazemos aflições para a nossa vida, das causas anteriores das aflições. Então, aqui ele coloca, são várias instruções dos Espíritos, nesse capítulo 5, por ser o mais longo de todos, né, nos ensinando e nos explicando o porquê de nós sermos aflitos, que geralmente todas as aflições, elas são ocasionadas pelo nosso desvio de comportamento, por nós estarmos sempre transgredindo as leis. E no capítulo 6, ele vem falando
do Cristo Consolador, da consolação que o Cristo traz e que a doutrina espírita nos traz, dizendo que para nós nos livrarmos das aflições, que as nossas aflições são um jugo muito mais pesado do que o jugo que o Cristo traz, porque o dele é só seguir os ensinamentos. Quando nós nos dispusermos a seguir os ensinamentos dele, aí vai ficar tudo muito mais fácil, porque ser fraterno, né? Porque querer um lugar melhor para se viver com todas as pessoas, a igualdade, não é difícil. Basta nós deixarmos de lado o nosso egoísmo, para começarmos a aprender a viver em comunidade. Então vamos refletir mais um pouquinho, vamos ler os nossos slides aqui? Então nossa reflexão de hoje é o capítulo 6, Cristo Consolador, o jugo leve. Aí Jesus, esse jugo leve, significa um convite, né? Jesus nos convida a irmos até ele para que nós compreendamos esse jugo leve que ele nos oferece, que é justamente a aceitação da lei divina que ele trouxe para nós, para que o nosso caminhar seja mais suave. Então, o convite do Cristo é assim que está no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis repouso para vossas almas. Suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então vamos refletir um pouquinho. Aí, quem são os convidados? Né? Porque ele convida aqui, ó, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí nós perguntamos aqui, quem são esses convidados? Quem é que Jesus convida? E os convidados são todos, sem exceção. Jesus veio para a humanidade, né? Há mais de 2000 anos, ele veio trazer os ensinamentos de um mundo melhor, mais fraterno, mais feliz, e que nós ainda não conseguimos entender. Nós estamos cada vez mais antifraternos, mais egoístas e, inclusive, destruindo o nosso planeta, né? E ele já veio nos ensinar há 2000 anos que a verdadeira felicidade, a paz de espírito que nós buscamos, está justamente em nos auxiliarmos uns aos outros. E esse recado do ensinamento dele, que é o mestre dos mestres, o governador, o diretor do planeta Terra, que rege os nossos destinos, que aguarda cada um dos seus irmãos mais novos que nós somos, que ele é o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que já passou por mais experiências, né? Por isso que ele tem esse mérito de estar direcionando as almas do planeta Terra. Ele nos aguarda a todos, sem exceção. Que caia a ficha, sabe aquela história de cair a ficha? Que tem que cair a ficha uma hora, né, para nós, de que nós precisamos mudar. Que nós precisamos parar de olhar só para o nosso umbigo, para a nossa vidinha limitada e enxergar o mundo com outros olhos. De fazer algo de útil, de passar por essa jornada da sua vida, deixando uma história que seja pequena em favor do próximo. Para que a gente não saia dessa história só pensando em nós. E com os sofrimentos que virão, né? Porque ninguém se livra dos sofrimentos. E com dúvidas, por que eu sofro tanto? Por que eu? E nós já vimos, né? Nas nossas reflexões anteriores do Evangelho, o porquê eu? O porquê que nós sofremos. É só você buscar os títulos lá. As causas das aflições, no capítulo anterior, capítulo 5, ele fala de todas as causas, aflições possíveis e que todas, sem exceção, foram originadas por nós, pelos nossos desvios de conduta. Então Jesus chama para que as pessoas vão buscar o fardo dele, que é um fardo leve, todas as pessoas, mas especificamente para os que estão sobrecarregados e aflitos. Porque os seres que estão sobrecarregados e aflitos são aqueles que já erraram muito e se perguntam, às vezes, sem conhecer as respostas, por que sofrem tanto.
E é por isso que Cristo vem nos consolar. E que o Consolador prometido que ele enviou através da doutrina espírita, nós vamos ver mais para frente, facilita a compreensão do nosso destino. Ela nos dá as respostas do porquê que nós estamos nesse planeta, o que é que nós fazemos aqui. Para que serve essa nossa jornada, que não é só para comer, beber, dormir e procriar, não. Nós somos seres imortais, espíritos imortais em evolução. Nós estamos fadados à evolução, a sermos felizes, mas nós sofremos porque queremos. Sofremos porque não compreendemos a necessidade da fraternidade, do auxílio mútuo. Cada um, ao seu jeito, em maior ou menor grau, quer só se preocupar consigo, se dar bem consigo mesmo. E aí o restante dos nossos irmãos, que estão sobrecarregados, que estão aflitos, que estão sofrendo, muitas vezes nós deixamos de lado, esquecendo que os papéis se invertem um dia. E que se hoje nós achamos que estamos bem, amanhã, nessa mesma vida ainda, nós podemos estar muito mal. Né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos quais foram as atitudes em que nós assumimos compromissos kármicos no nosso destino, com situações ou pessoas que nós teremos que resgatar. Então, esse jugo leve é principalmente para aqueles que já estão, porque é o sofrimento, como ele diz aqui, são sobrecarregados e aflitos, que já estão preparados para entender que já estão sofrendo tanto que a gente cansa de sofrer, uma hora a gente realmente começa a enxergar melhor o ensinamento do mestre do planeta Terra. Porque muitas vezes que nós estamos, tá tudo bem, né? Nós estamos felizes, a coisa não está tão feia assim, a gente nem lembra, não lembra do Cristo, não lembra de Deus, não lembra de ninguém, porque a gente só começa a lembrar de Cristo, começa a lembrar de Deus quando o negócio começa a ficar feio para o nosso lado, né? Geralmente é assim, infelizmente. E conforme as atitudes que a gente vai tomando vida após vida, a coisa vai ficando cada vez mais feia mesmo. Chega uma hora que nós vamos estar tão aflitos, né, tão desesperados, que aí não tem outra solução mesmo, senão a lembrar do Cristo, a lembrar de Deus e a começar do zero, partir do zero. Olha que ele já vem falando faz tempo, mas a gente leva milhares de anos para entender a lição, né? A compreender o verdadeiro sentido da vida, a postura que nós devemos ter como seres reencarnados no planeta Terra, junto de outros milhões de seres que são irmãos iguais a nós e que merecem a igualdade, merecem o respeito, merecem o auxílio uns dos outros. Então a mensagem geralmente chega, a mensagem do Cristo chega para nós quando nós estamos sofrendo bastante. Não é assim? Quando nós estamos no fundo de uma cama doente, quando acontece uma tragédia, muitas vezes a gente passa a vida toda sem nem lembrar de Jesus, sem nem lembrar de Deus. Mas quando vem a dor, quando vem a aflição, aí, como dizem os Espíritos, nós já estamos preparados para receber o ensinamento do verdadeiro sentido da vida, o ensinamento do Cristo, o ensinamento do Deus. Sempre esteve conosco, mas nós somos teimosos, nós nunca quisemos, né? Não queremos ouvir quando as coisas estão bem. E não precisaria ser assim, não precisaria ser com sofrimento. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas então é Deus que castiga. Não, nós já vimos em várias reflexões nossas, Deus não castiga ninguém. Existe apenas uma lei, e que está gravada na nossa consciência. E nós sabemos o que é fazer certo e errado. Nós não fazemos o certo porque não queremos. Nós fazemos o errado porque nós achamos que é melhor para nós, que a gente vai se sair bem, nós vamos nos dar bem, que é da nossa conveniência. Então, quando a gente chega no momento mais triste da nossa vida, né, Jesus vai estar sempre disposto a nos ensinar novamente, para que a gente possa, né, carregar o jugo dele, que a gente vai ver que é bem mais leve do que as grandes aflições que nós colocamos nas nossas costas. Então, continuando aqui. E por que Jesus promete o alívio e não a cura dos sofrimentos? Ué, porque a gente, né, é egoísta do jeito que nós somos, porque a gente quer se livrar das coisas bem rápido, né? Mas então por que ele não cura a gente dos nossos males? Né? Ele não tira o sofrimento da gente aqui. Ele promete só o alívio.
Porque tem um jugo para carregar, né? Quer dizer, alguma coisa nós vamos ter que carregar, mais leve ou mais pesado, ele não vai tirar o fardo de nós. Nós é que vamos ter que escolher qual é o tipo de fardo que nós queremos carregar. Se é as nossas aflições das nossas atitudes terríveis, ou se é o fardinho do jugo leve que Jesus vai nos mostrar qual é. Que nada mais é do que seguir os ensinamentos da fraternidade e da caridade. Daí a gente tem que começar a pensar, qual que é o fardo mais pesado ou mais leve? Porque fardo sempre vai ter, né? Por quê? Porque ele diz aqui, ó, sendo os sofrimentos consequências dos nossos maus procedimentos no passado ou no presente, a cura compete a nós, né? Lembra todos os capítulos anteriores dos resgates que nós temos que ter, porque nós fazemos mal, nós temos que resgatar da dívida que a gente faz no banco e temos que pagar as parcelas, aquela comparação que a gente faz, porque não pode simplesmente tirar o erro, porque a gente fez sabendo. Todos nós sabemos. Vamos naquele exemplo de novo, de passar no farol vermelho. Eu sei que se eu passar no farol vermelho, eu tenho multa, eu posso matar alguém, eu posso atropelar, eu posso, né, sofrer um acidente. E eu sei das consequências. As leis de trânsito todo mundo sabe por antecedência. Mas eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser passar no vermelho, né, e sofrer as consequências, eu não posso nem reclamar depois. Eu vou ter que pagar as dívidas, não é? Se eu atropelei alguém, eu mesmo, né, bati o carro, fiquei paraplégico, fiquei com algum problema, eu vou ter que resgatar até o final. Não foi a gente que fez? Sabendo qual era não punição, é uma lei, que a gente é que se autopune, não é Deus que pune, não é a lei que pune. Porque a partir do momento que você sabe o que vai acontecer, você faz, né, sabendo, com consciência, sabendo que a coisa está errada. A gente não pode nem chorar nem reclamar depois, você já sabia. Na lei universal é assim, né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O ensinamento do Criador, desde o momento que nós somos criados, ele está gravado na nossa consciência. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Você sabe quando você está prejudicando alguém ou não. Em maior ou menor grau, nós sabemos o que é certo e o que é errado. As coisas que nós fazemos, menores ou maiores, todas são permitidas, mas todas têm consequências. Tudo aquilo que a gente faz, para cada atitude que nós tomamos, tem uma consequência. E a gente tem que saber se convém para a gente ou não, né? Para o nosso futuro, para as nossas aflições, como dizia Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas, dependendo daquilo que eu faço, tem o retorno. Tudo tem retorno, é lei do retorno. Então, Jesus não vai tirar de nós, o Cristo não vai tirar, nem o Criador, tirar de nós as nossas dívidas. Porque aquele ser honesto que compreendeu a lição, ele vai ter que ir pagando, nem que seja parcelado, certo? As nossas dívidas. As pessoas que nós magoamos, né? Em maior ou menor grau, as coisas terríveis que nós fazemos, é só ver a nossa história, como que é a história da humanidade, ainda de seres tremendamente imperfeitos. Mas ele nos auxilia a diminuir o nosso fardo. Com os ensinamentos dele, pegando o fardo que ele nos dá, o jugo dele, que é muito mais leve do que o nosso, que é só o quê? Nós exercitarmos a mudança de conduta, de compreendermos o ensinamento dele. E aí sim, todo esse peso que nós temos para carregar de aflição na nossa vida vai desaparecendo cada vez mais. Quanto mais eu coloco em prática o ensinamento do Criador, o ensinamento de Jesus, da fraternidade, de respeito ao próximo, de igualdade, todos os sofrimentos que nós acumulamos, esse fardo pesado que a gente carrega, eles vão diminuindo, vai sendo diluído. Sabe como se a gente carregasse um fardo de barro muito pesado? E aí você vai colocando água, aquilo lá vai diluindo, aquilo lá vai saindo. É a mesma coisa que a gente fosse um copo de barro. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. A gente fosse um copo cheio de barro, duro. Nós somos pessoas egoístas ainda, né? Vamos comparar a gente a um copo de barro, teimoso, né? Ignorante, que não quer mudar, compacto. E aí, vai pingando água, a gente vai, sabe, deixando aquela água cristalina do Cristo, que são os ensinamentos dele, e entrando em nós. E a gente vai se modificando,
A gente fica aberta a essas mudanças e aquilo vai caindo e nós vamos diluindo o nosso peso, diluindo as nossas dívidas, conforme a gente vai aos poucos praticando o ensinamento de Jesus. É como se a gente fosse colocar na nossa personalidade enlameada, né, barrenta, por assim dizer, aos pouquinhos sorvendo a água do ensinamento do Cristo. É tudo figurado, vocês estão entendendo, né? E sorvendo aquela água do ensinamento dele, né, nos deixarmos sendo dóceis, modificando as nossas atitudes e aquela maldade que nós temos, aquele egoísmo, aquilo vai se diluindo. E nós vamos aos poucos, porque não é da noite para o dia, nos tornarmos pessoas melhores, enxergar o mundo com outros olhos, sermos mais fraternos, mais úteis, né, para a humanidade, deixar de pensar só em nós, de sermos briguentos, de sermos pessoas, sabe, intolerantes, né, que estamos como se fosse aquele barro duro. Não, vamos deixando que aquela água fluida dos ensinamentos de Cristo vai entrando em nós e vai diluindo esse barro, ele vai diluindo, até que uma hora ele desaparece. E assim os nossos fardos pesados, as nossas aflições vão desaparecer. Então, continuando aqui, porque Jesus promete o alívio e não a cura dos sofrimentos, e o Evangelho de Jesus nos fornece os meios para superá-los. Então, todos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, estão todas no Evangelho do Cristo, a forma da gente se livrar deles. Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus, né, é um livro de receitas da felicidade, porque muitas pessoas comentam, a felicidade não tem receita. Tem sim. Você que não quis abrir o livro ainda para ver. O maior manual de conduta moral da humanidade é o Evangelho de Jesus. Ali tem receita para todas as aflições da vida. A gente fazendo uma comparação do nosso dia a dia, né? Ali está a forma de nós encontrarmos a verdadeira felicidade, de nos modificarmos, de transformar o local onde a gente habita, seja a nossa família, a nossa cidade, a comunidade, o nosso planeta, num lugar melhor. De não termos fardos pesados que serão sempre originadas pelas nossas atitudes erradas e antifraternas. Então nós precisamos conhecer o Evangelho, mas não só conhecê-lo, praticá-lo. Que a humanidade, milhões e milhões de pessoas, a grande maioria da humanidade, conhece o Evangelho, sim. Na grande parte nunca abriu, só tem de enfeite, né? Aquele dourado lá. Antigamente não tinha lá aquela coisa dourada que ficava em cima de uma prateleira bonita, tem gente que nunca nem abriu. Não é para ficar de enfeite. O Evangelho de Jesus é para praticar. Ele é um tratado de mudança planetária para melhor. É o ensinamento do Cristo que esteve aqui ao vivo, mostrando para todos os seres como é ser feliz e como que funciona a lei maior do Criador. Nós não temos como escapar dessa lei, porque ela não é só para nós, e não é castigo, não é implicância do Criador com a gente, não. É para manter a harmonia, a disciplina, a felicidade de todos, a igualdade de todos. É por isso que nós ainda não saímos desse sofrimento, desse planeta nosso. Porque a gente não quer praticar e muitas vezes a gente não entende a necessidade. Por isso que a gente tem que estudar, nos aprofundarmos na doutrina espírita, né? Compreendermos o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, quem somos nós, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa vida. Porque quando a gente não tem objetivo na nossa vida, ela acaba se tornando vazia. Você não tem meta, você não sabe para onde você vai, você faz metas só materiais que muitas vezes não se concretizam e que depois te trazem sofrimentos. E você não sabe o que acontece com o sofrimento das outras pessoas, você olha para o planeta e vê tantas diferenças e não encontra respostas, mas é porque você não quer buscar as respostas, porque elas existem. Né? Então, estude a doutrina espírita, é isso que a gente solicita para todos os irmãos que estão querendo encontrar o seu caminho, que se encontram muitas vezes melancólicos, que se encontram vazios, que não sabem que rumo seguir na vida, que estão perdidos, que se questionam, que se revoltam. A doutrina espírita está aí para nos explicar, toda baseada nos ensinamentos do Cristo,
para que a gente possa transformar a nossa vida, para que a gente possa ser feliz, para que nós possamos encontrar um estímulo de seguir adiante, sendo mais fraternos, ajudando o mundo a se tornar um pouquinho melhor. Não são necessários grandes feitos, não. Pequenas coisas somadas umas às outras é que fazem as grandes. E aí, como que se dá a libertação do sofrimento? Que aqui é um complemento daquilo que a gente está falando, né? A libertação dos nossos sofrimentos, ela dá-se-á o quê? Com a reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus. Não tem outra forma. Existe uma lei universal que rege todo o universo, que é a lei da fraternidade. De fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Nós já falamos outros evangelhos, vamos falar até o final desse daqui, que não existe outra lei para ser seguida. E toda vez que a gente transgredir essa lei, o sofrimento virá para nós. Ela vem por causa da outra lei que rege o universo, que é de causa e efeito, né? De ação e reação. Tudo que você faz volta para você. Tudo. Na mesma proporção. Não é nem mais nem menos. Também essa história faz desejo dobro para você. Não tem esse negócio de dobro, porque senão Deus seria injusto. Mas volta para você na mesma proporção. Então convém a gente refletir. O que é que eu estou fazendo que está prejudicando o meu irmão? Que vai voltar para mim daqui a um tempo na mesma proporção. Olha lá a proporção. E aí o que você estiver fazendo para o seu irmão, que não é uma coisa boa, que prejudica, a pergunta é, você gostaria que fosse feito para você? Porque quando a gente está fazendo para o outro, automaticamente a pergunta está na nossa mente. Mesmo que a gente não se dê conta dela, gostaria que fizesse para mim. Então aquilo que você está fazendo para o outro vai voltar para você invariavelmente. Porque você gostaria que fizesse para você, porque essa é a lei. Você entende o raciocínio? Mesmo que você não faça essa pergunta conscientemente, inconscientemente, a lei nos diz que é para fazer ao outro o que gostaria para você. Se você está fazendo ao outro a maldade, é porque você gostaria para você. Então, a lei do retorno vai fazer com que volte para você. Você entende? Então, somos nós os culpados dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, mas nós podemos nos livrar deles. Existe resposta para tudo. A doutrina espírita, ela nos amplia a nossa visão, ela faz a gente se sentir, sabe, senhores do nosso caminho e do nosso futuro de felicidade. Então, a libertação desses sofrimentos, ela se dará com a reforma íntima, com base na vivência dos ensinamentos de Jesus. E a consolação nós encontraremos na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. O futuro está nas nossas mãos. Quanto mais nós fazemos o bem, mais nós seremos felizes. Mas quanto mais nós fizermos o mal e estivermos transgredindo a lei divina, nós seremos infelizes. Não é castigo. Existe uma lei do qual nós temos o livre-arbítrio para seguir ou não. Fica ao nosso critério seguir a lei ou não e depois arcar com as consequências. Aí Jesus fala numa condição para a consolação com o Cristo, como se ele colocasse uma condição. Coloca uma condição para ter essa condição com o Cristo. Qual é essa condição? Porque ele não diz que é para a gente pegar o jugo, né? Nós acabamos de ver lá que ele não tem como tirar de nós o sofrimento, que nós somos os responsáveis. Porque o sofrimento é uma pedagogia divina que faz com que a gente sinta na pele aquilo que nós fizemos para outras pessoas. Porque quando a gente não... É uma experiência de evolução. O sofrimento é uma experiência de evolução. Porque se eu não sinto na pele aquilo que eu faço o outro ser sentir, eu não sei como é. Porque é muito fácil a gente querer que o outro, né, se dane, fazer a maldade para o outro. Mas intimamente, a maldade, aquele sofrimento que a pessoa está sentindo, só ela sabe. Você que faz. Você faz e nem pensa nas consequências com aquela pessoa, com aquele ser. Então tem que retornar para você sentir na pele. E quando a gente sente na pele, a gente nunca mais faz o errado, não é assim? Não é quando a gente recebe conselho dos pais?
Você ganha um carro novo e os pais falam para você, olha, você não anda 300 por hora, tá? Porque é contra a lei. Lá na estrada tem uma lei que só pode andar a 100 quilômetros. E você, não, mas eu quero, porque eu quero sentir adrenalina. Não, não ande a 300 por hora. O conselho dos pais, que é igual ao conselho do Cristo, para a gente não trazer problema para a nossa vida. Mas a gente tem o livre-arbítrio e tem muitas vezes a inconsequência, que a grande maioria de nós, habitantes do planeta Terra, somos inconsequentes. Nós não pensamos no amanhã, a gente só quer viver o hoje loucamente. E aí nós pegamos o carro e saímos a 300 por hora porque eu quero sentir essa adrenalina. Lá na frente, você se arrebenta. Isso se não matar alguém, né? Que aí já tá bom demais. Se não matou outra pessoa, tá bom. Aí sobrou só para você? Então você se arrebentou lá na frente e fica paraplégico. Esse sofrimento você vai ter que levar por toda essa encarnação. Ele é passageiro, mas nessa encarnação vai até o final, né? E aí, o que serve essa lição? Para você passar sua vida refletindo que você não deveria ter transgredido a lei. Que você deveria ter ouvido o conselho dos seus pais. Que eles falaram exatamente o que poderia ter acontecido, não é? Então, esse sofrimento, consequência, né, da sua própria atitude impensada, ele é um momento em que você vai refletir pelo restante da sua vida naquele ato errado. Na próxima encarnação, você não vai mais voltar, porque é só o corpo, né? O corpo que fica aleijado, o corpo que é doente, o espírito não, o espírito é são. Quando você retornar para a espiritualidade, aquela experiência do seu sofrimento pela sua inconsequência, ele fica gravado, você realmente viu que fez errado, e é quando a gente não erra de novo. Porque muitas vezes, né, nós para aprender a fazer o certo, precisamos fazer o errado, não é? Mas a partir do momento que a gente faz o errado, a gente tem que arcar com as consequências. E a gente passa um bom tempo sofrendo, refletindo sobre isso, para que a gente lá na frente não faça mais o errado. E aí a pessoa pergunta, ah, mas eu não lembro, né? Eu já nasci sofrendo. Aí a gente pede para você assistir lá o evangelho anterior sobre o esquecimento do passado. Porque grandes sofrimentos que nós temos, que nós já nascemos com dificuldades muito grandes, elas estão relacionadas às causas anteriores das aflições. Assiste lá a nossa reflexão, que está aqui nessa mesma playlist, tá certo? Então, a condição para a consolação com o Cristo é a observância da lei de amor e caridade por ele ensinada. Que a gente volta de novo, né? Que ele trouxe a lei do Criador, que é universal, que é amar ao próximo como a si mesmo. E qual é o significado dessa consolação, então, com o Cristo? Repouso para vossas almas. Porque nós estamos fatigados de sofrer, a gente comete erros, depois sofre, comete erros, sofre. E aí, nós que estamos aflitos, que é para esses seres que esse capítulo do Evangelho está falando, né? Que somos que estamos cansados, que estamos aflitos, vai ser um repouso para as nossas almas a partir do momento que nós pegarmos o jugo leve do Cristo, que nada mais é do que seguir os ensinamentos dele. É mais fácil, muito mais leve do que as nossas aflições. Nós falamos de novo. É o repouso para as nossas almas. Sabe quando você está cansado de sofrer? Fatigado de sofrer? E quando você começa a mudar a sua conduta, a seguir os ensinamentos do Cristo, você se torna mais leve e aí vai dando aquele repouso na alma. Mas não é o repouso que ele diz aqui, é um alívio e o consolo decorrente da nossa reforma íntima. E ajuda ao próximo, não é ociosidade e improdutividade, não é para a gente cair na rede e ficar dormindo, ah, meus problemas acabaram. Pá, vou para a rede, vou para o sofá. Não. A vida é extremamente ativa. É aquela questão de você se sentir útil, colaborador do Criador, fazer um trabalho voluntário, ajudar o próximo. Vocês não sabem quanto que é bom fazer um trabalho voluntário, ajudar um próximo que a gente tem lá no domingo de manhã, né? As atividades com as crianças, com as mães estão momentaneamente paralisadas, mas nós ainda fazemos a sopa, ainda nós entregamos cestas básicas para as famílias carentes, tudo, mas você sair do seu comodismo, sabe? Sair da sua mesmice e você ir ao encontro
de irmãos nossos em maiores dificuldades e voltar para casa e se sentir útil. De saber que você colaborou para amenizar o sofrimento de alguém, para levar um pouco de alegria para uma criança que tem maior necessidade. Não é necessário grandes coisas. E o mundo está cheio de coisas. A nossa cidade está cheio de entidades que lutam com dificuldades para manter, sabe, a assistência que se oferece a pessoas que sofrem. Em todos os lados, não é só a pobreza, não. Tem a tortura da alma, seres doentes, são tantas. Gente, é só abrir os olhos, buscar na internet, saber. Nós temos dezenas de entidades, esses trabalhadores voluntários no nosso mundo, não é só na nossa cidade, não, em todos os locais do planeta, são sempre poucos. Porque poucos já despertaram para o auxílio ao próximo. E nós precisamos ser mais um, a despertar para auxiliar o próximo, para fazer a caridade, para ajudar, para nos sentirmos úteis. Porque muitas vezes nós entramos em depressão, nós ficamos tristes e reclamamos porque nós não temos uma outra visão do mundo, nós ficamos só mergulhados no nosso mundinho de sofrimento, nosso mundinho de relacionamentos que não são aqueles que a gente queria, nas dificuldades da nossa vida. E quando a gente sai de dentro de nós para fora, para enxergar o próximo, a gente enxerga um outro mundo. E isso nos faz muito bem. Porque nem sempre a gente consegue, né, eliminar os sofrimentos da nossa vida pessoal, porque eles são nossos resgates. Por isso que a doutrina espírita nos explica de uma forma clara, de uma forma racional. Mas eu posso minimizar o sofrimento do próximo, do outro, que também vive, né, na mesma atmosfera que eu, no mesmo planeta, na mesma cidade, no mesmo bairro, seja onde for. E aí a gente se sente tão feliz por ter sido útil, por ter ajudado uma outra pessoa, que às vezes dentro de casa a gente não consegue ajudar, que a gente volta mais, sabe, feliz, a gente volta assim mais refeito, mais animado. E até a nossa conduta, o nosso relacionamento, a nossa forma de agir dentro da família, dentro das nossas dificuldades pessoais, começa a mudar. A gente começa até a enxergar aquilo que a gente enxergava, sabe? Tudo feio, tudo muito difícil. Acaba mudando a nossa visão das coisas. A gente vê que não era tudo isso, não. Que tem outras pessoas em situações muito mais difíceis. Nós precisamos ampliar a nossa visão do mundo. Nós precisamos buscar os locais para auxiliar os nossos irmãos. As entidades sociais estão todas aí. A gente tem que ir em busca daquilo que a gente mais se afiniza, daquilo que a gente gostaria de auxiliar, fazer um pouquinho a mais para o nosso irmão. Não é aliviar as nossas dores para a gente ficar na improdutividade, porque é o que a maioria da pessoa quer, né? Eu não queria ter nenhum problema, eu queria ser cheio do dinheiro para ficar dormindo na rede, na beira de uma praia, de preferência. É isso que a gente quer. Mas lá na Idade da Pedra, quando o nosso espírito, né, for transladado para um planeta mais inferior, se a gente não conseguir, que a gente já falou, né, que o nosso planeta está passando por uma transformação e ele vai mudar de nível, né? Vocês assistem lá também no capítulo lá da destinação da Terra. Nós vamos sair desse planeta de mundos de expiações e provas para mundo de regeneração. E aqui só vai ficar os espíritos que já compreenderam o exercício da fraternidade. Ah, mas eu só gosto de ficar numa boa, dormindo, sou preguiçosa. Não tem problema, eu quero morar na praia. Vai, o espírito vai reencarnar muitas vezes na Idade da Pedra, numa caverna na beira da praia. Vai dormir o dia inteiro, só levanta para ir atrás da caça. Tá? Então, o nosso espírito, ele tem condições de ir e vir em vários momentos, né, reencarnatórios, em planetas mais evoluídos ou mais inferiores, de acordo com aquilo que ele se posiciona perante o mundo. Então, um ser que muitas vezes não quer ajudar ninguém, que não quer fazer nada, só pensa em si, chega uma hora ele não pode ficar na escola. O planeta Terra é uma escola de aprendizado, de evolução moral e espiritual. Aquele que não quer, uma hora ele vai ser afastado. Assiste lá, na nossa playlist aqui, busca lá a pluralidade das existências, a destinação da Terra e mais, para você entender um pouquinho disso, para que a gente possa, né, ter cuidado com esses pensamentos da gente querer ficar na ociosidade, né? Então, o jugo e o fardo. Jesus fala, meu jugo é suave e leve é o meu fardo.
que é o jugo? O jugo é o estudo e a observância do evangelho dele, do evangelho de Jesus. É você compreender os ensinamentos dele. Esse é o jugo que nos dá. E esse jugo é suave, é muito mais suave do que o fardo pesado das aflições que nós carregamos. E o fardo de Jesus, porque ele não vai tirar tudo das nossas costas, mas ele vai dar um mais leve. O fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. Isso é difícil de fazer? Isso é pesado de fazer? O que é mais pesado? Eu praticar o bem? Eu ajudar o próximo? Né? Eu compreender os ensinamentos universais do Criador, do exercício da fraternidade, da igualdade? Ou eu carregar as dores, as aflições terríveis da minha família, da minha cidade, da minha comunidade, do planeta, que é um planeta de expiações e provas, porque cada um não faz muito esforço para mudar. Cada um de nós faz mais maldade, transgride as leis, do que segue as leis. Aí é um planeta todo desequilibrado, inclusive por causa dessa pandemia, né? Que isso é um outro assunto que a gente estuda mais profundamente. Então o jugo do Cristo é suave e o fardo dele é muito leve. Se a gente quiser ser mais feliz, é só seguir os ensinamentos dele, exercitando o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então fica essa reflexão para nós. Nós convidamos vocês a irem na nossa Casa Espírita, Lar Espírita Alta de Souza, seguir a gente nas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e o YouTube, para que vocês possam também estar se inscrevendo no canal para receber os nossos evangelhos. Nós temos o evangelho também infantil, as historinhas, né, para as crianças, que é extremamente importante você evangelizar os seus pequeninos, que eles já possam conhecer os ensinamentos de Jesus, para que possa aflorar dentro dessas almas que retornam nessa nova oportunidade o que há de melhor neles, o que há de fraterno, o que há de bom, para que eles possam se tornar bons cidadãos no futuro, tornando o mundo um lugar melhor para se viver. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, né? Como que vai ser o mundo para os meus filhos, né? Que mundo que eu quero para os meus filhos? Aí a resposta é: que filho que vocês estão fazendo para o mundo? Certo? Porque eles são o futuro da humanidade. O mundo estará nas mãos deles, então é necessário evangelizar os nossos pequenos. Tá? Nós temos a Escola de Estudos Espíritas todo sábado às 17h45, para que a gente possa ir lá e esclarecer as nossas dúvidas, para que possamos entrar no estudo da doutrina espírita desde o início, desde o comecinho, para ir ampliando a nossa mente, a gente pegando uma linha de raciocínio para a compreensão melhor do verdadeiro sentido da vida. Toda terça-feira nós temos a nossa reunião pública, à noite, às 19h45, nós convidamos você para ir assistir 30 minutinhos do Evangelho, receber o passe magnético, levar uma garrafinha de água para que os mentores da casa possam colocar ali um remédio para melhorar o seu organismo físico e espiritual. Na segunda-feira nós temos a conversa fraterna. Está precisando de uma conversa amiga, precisa desabafar, precisa conversar com alguém sobre os seus problemas, pode ir lá conversar com a gente toda segunda-feira, 19h45. E quarta-feira nós temos também o tratamento desobsessivo, que é relacionado para quem faz a triagem na segunda-feira, e o desenvolvimento mediúnico para quem já está estudando na casa há mais de 2 anos. Então a nossa casa tem várias atividades para que vocês possam chegar e iniciar a compreensão da doutrina espírita, modificar um pouquinho o raciocínio sobre a vida, buscar novos horizontes e se tornar uma pessoa melhor e mais feliz. Então a nossa reflexão de hoje, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma boa semana, e vamos fazer a nossa prece. E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso evangelho dessa noite agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nesse momento possa fluidificar a nossa água, colocando nela os fluidos necessários, benéficos, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que possam refazer, Senhor, todos os nossos sentimentos, refazer a nossa saúde, os nossos pensamentos. Enfim, Senhor, nos auxilia para que possamos praticar o bem no nosso dia a dia,
para que possamos enxergar os nossos irmãos com olhos mais fraternos e mais amorosos. Abençoa, Senhor, todos que se reúnem em todas as casas cristãs deste país e desse planeta de expiações e provas. Abençoa todos nós, irmãos de jornada desse planeta Terra. Nos auxilia a enfrentarmos, Senhor, as dificuldades do nosso dia a dia, sempre norteados pelos teus ensinamentos de amor e de paz. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.